aula tratando das relações existentes entre as ciências da religião e, efetivamente, o vínculo com demais ciências humanas e sociais que, de uma ou outra forma, vão interagir na perspectiva interdisciplinar, que é uma característica das ciências da religião. E vamos também ter, no nosso primeiro momento da aula, uma retrospectiva histórica de como elas surgem na vida acadêmica, como as ciências da religião passam a ter o seu espaço epistemológico dentro do arcabouço acadêmico. Isso é interessante também para que nós compreendamos, como eu já disse a vocês na aula anterior, né? Me acompanhem, por favor, aqui no slide, na sequência, né? Vocês vão verificar que a abordagem que vamos dar nesta questão é sobre a relação com a filosofia, a sociologia, a história, que são disciplinas que, por relação que possuem com a questão humana e social, elas são complementares, elas se interrelacionam com os objetivos das ciências da religião. Então, nesse sentido é que eu quero conversar com vocês e que vocês aproveitem bastante e, efetivamente, elucidem suas dúvidas ao final, depois, quando eu apresentar os exercícios práticos que vocês deverão e poderão desenvolver, né? O objetivo da aula é esse, então, de que modo as ciências da religião fazem as suas interrelações com demais ciências humanas e sociais, né? Haverá um foco de cada uma delas, vamos tentar apresentar a vocês, sinteticamente, do que trata cada uma delas e de que maneira cada uma dessas quatro ciências, e são muito mais do que essas, não é? De que modo cada uma dessas quatro grandes áreas do conhecimento podem apresentar o seu contributo para que nós entendamos melhor do que trata, por que as ciências da religião ocupam hoje esse espaço acadêmico e de que maneira nós podemos contribuir com a formação, tanto pessoal, de vocês, alunos, quanto profissional e, automaticamente, a formação cidadã, que é fundamental e necessária para que vocês possam, efetivamente, fazer o melhor aproveitamento do nosso curso. Então, alunos, vejam como nós já apresentamos, esse primeiro tema da nossa aula de hoje vai apresentar os aspectos históricos, né? Como eu coloquei a vocês, as ciências da religião, elas não acontecem por acaso, elas não se constituem especificamente em um espaço acadêmico desde o seu início. Elas tiveram todo um arcabouço de discussões para que viesse a ocorrer, como de fato ocorreu, a sua separação. Mas não é uma separação no sentido de oposição para com a teologia, até porque a teologia é um dos seus fundamentos, apenas elas não se confundem com relação ao seu objeto, ao seu campo de estudo e aos métodos que elas vão utilizar. São próximos, mas o objetivo específico das ciências da religião não é o mesmo da teologia, embora elas dialoguem e ambas, de alguma forma, seguem a perspectiva de compreensão do fenômeno religioso com relação à questão do sagrado, né? Como é que cada uma dessas ciências da religião fazem o enfoque. Vocês me acompanhem, por favor, vamos então ao slide. Vejam então, as ciências da religião se institucionalizaram através do quê? Através de pesquisas que foram contextualizadas de modo muito específico nos países europeus, né? Vocês já viram, já comentei isso e sabem disso, e toda a estrutura do nosso conhecimento acadêmico tem um vínculo muito forte, um pé, eu diria assim, na perspectiva dos conhecimentos que nos foram legados como conhecimentos da sociedade ocidental, cujas raízes vêm do continente europeu, né? Grécia, Roma, etc., né? E que de alguma forma influenciaram substancialmente a constituição da cultura, do conhecimento e da organização acadêmica do nosso país. Embora tenhamos influências também americanas, que são posteriores, mas com relação às ciências da religião, as influências americanas, elas acontecem mais recentemente, né? A partir da segunda parte do século XX, né? Do segundo período, quando a gente tem as religiões que vieram de influências americanas. Mas esse início da constituição das ciências da religião, ela vai passar efetivamente pelos construtos históricos e teóricos do que ocorre com pesquisas e com estudos nas universidades europeias, né? Me acompanhem, por favor, vamos lá, né? A sequência, então, ela se deu através de países como a Itália, Holanda, França, Bélgica, Suécia, e que de alguma forma chegaram até a Alemanha como um centro de conhecimento há bastante tempo, né? E por volta de 1910, vejam, né? É aqui na Universidade de Berlim nós tivemos a primeira cátedra de ciências da religião, especificamente, né? Até porque a teologia, nesse período, na Alemanha, era bastante desenvolvida. Com relação a isso, vamos então, dando sequência, vocês vão me acompanhar aqui. Vejam, então, o avanço dos estudos das ciências da religião tiveram sua afirmação muito forte nas 3 últimas décadas do século XIX, embora ela tenha iniciado em 1910. Mas os avanços, a expansão disso para outras regiões do planeta, né, inclusive para as Américas, ele foi se dar a partir da segunda parte, nas últimas décadas do século XIX. E elas foram ocorrendo na medida em que essas universidades, onde havia essas discussões, pesquisas, produção de materiais, etc., né, muito lentamente, porque não tínhamos a realidade que temos hoje. Né, vocês estão acostumados hoje que você procura um tema, temos aí os nossos fundamentos virtuais que nos dão essa possibilidade. À época, toda a divulgação era bem mais difícil, né? Ou não no sentido de ser impossível, mas era mais difícil. Então, o que acaba ocorrendo? As cátedras começam a discutir, a produzir e inicialmente, como eu já disse na aula anterior, muitos teólogos e filósofos foram os primeiros professores que começaram a disseminar a ideia da importância que se tratasse da questão do estudo do fenômeno religioso sobre o prisma das ciências da religião, vão acontecer a partir de estudos e saberes que profissionais dessas formações, ou talvez até sociólogos e antropólogos, e daí a gente pode justificar a relação que essas ciências religiosas passam a ter com as ciências sociais de outra natureza. Né? Então vamos na sequência verificar como foi isso, né? Deu-se então, em seu início, a história das religiões, aliás, as ciências da religião foi conhecida como história da religião, e revelou-se essa importância a partir de estudos que foram feitos na Bélgica, na Itália, pelos holandeses, pelos franceses, suecos, ingleses, né? Grandes universidades que já existiam nessa época, e, como eu já disse, em 1910, na Universidade de Berlim. Por volta do final do século XIX, muitos congressos foram acontecendo. E assim que o conhecimento se evolui, se desenvolve e se aprimora. Então, muitos congressos foram acontecendo. E, de modo especial, ocorreram 2 grandes congressos, que foram, assim, marcantes e determinantes para que, de alguma forma, a gente tivesse esse avanço. Então, isso revelou as ciências sociais como espaço de disciplina acadêmica. Importante para quê? Importante para inventariar e analisar o fenômeno religioso. Não é de sua natureza, e essa natureza é da teologia, observar o fenômeno religioso no seu aspecto interno. Esse é o aspecto interno, confessional, etc. Esse é o aspecto que a teologia cuida. As ciências da religião vão observar o fenômeno religioso nos seus aspectos de impactos no âmbito social, no âmbito econômico, no âmbito político. E não esqueçam que, nesse período também, o que ocorre, né? O que é muito forte nesses países que eu citei aqui? É muito forte o impacto que houve com a reforma luterana, né? Com a reforma de Lutero, foi bem anterior a esse período, né? Mas isso tudo traz o surgimento de outros enfoques religiosos que vão acontecer nesses países. E nesse sentido, então, a ocupação da disciplina, ocupando seu espaço acadêmico, como vocês podem perceber na sequência, desse seu início, seu objetivo
Não foi descrever divindades, não foi olhar o fenômeno religioso sobre esse aspecto teológico. Desde o seu início, o seu objetivo era, vejam, entender o fundamento do fenômeno religioso a partir do quê? A partir daquilo que aparece, né? Como ele se apresenta, como ele se desenha, como ele se delineia no contexto onde ele acontece. E os vínculos com a perspectiva cultural, com a perspectiva histórica, com a perspectiva epistemológica e com a perspectiva sociológica, daquele ambiente, daquele contexto onde o fenômeno acontece e onde ela, efetivamente, vai poder olhar com o cuidado necessário para saber, efetivamente, como essa perspectiva se desenha, né? Então, eu acredito que vocês já me entenderam bem, vejam no slide essa área, então, da área das ciências da religião tem sua especificidade, né? Mas ela não deixa de se interrelacionar e de se complementar, né? E aqui já aparece essa perspectiva do vínculo entre essas outras ciências, como eu já disse, antropologia, etc. Os vínculos que, de alguma forma, embora não se confundam, mas existem vínculos em alguns momentos, em alguns fatos, que as demais ciências vêm em apoio às ciências da religião. E existem fenômenos em que a ciência da religião vai contemporizar, vai complementar situações que a antropologia precisa descrever, a geografia vai descrever, a história vai descrever, né? E é nesse âmbito, então, que as ciências da religião ocupam seu espaço com relação à vida acadêmica e também, na medida em que esses discursos começam a se disseminar, na medida em que esses congressos acontecem com mais ênfase, né? O que acaba acontecendo? As ciências da religião passam a ter, inclusive, os departamentos nessas grandes universidades e isso se estende, isso se aprimora e a gente acaba recebendo, isso aqui já nos primórdios do século XXI, nós acabamos recebendo as ciências da religião aqui no Brasil e em outros países da América, mas o que nos interessa mais especificamente é o nosso país, né? Acabamos recebendo essa área de conhecimento com o devido respeito acadêmico, embora muitas universidades ainda não tenham esse departamento, né? Mas acaba recebendo isso e passa a ter o estatuto epistemológico de uma ciência academicamente valorada. E como eu já disse a vocês na aula anterior, eu vou repetir agora. O que caracteriza uma ciência como ciência? O que a caracteriza é ela ter um objeto próprio, ou seja, o que ela vai tratar, caracteriza-se por ter seu campo de estudo específico, e caracteriza-se por ter os seus métodos específicos. Hoje nós não podemos falar em método, né? Nós estamos em tempos complexos, nós estamos em tempos em que nós precisamos de métodos, né? E as ciências da religião, até por seu interdiálogo com as demais ciências que eu já citei, ela utiliza métodos, né? Vários métodos. E o grande objetivo dela é desvelar, vejam isso, desvelar. O desvelar é um verbo que nós trazemos do aspecto fenomenológico da filosofia. Então é desvelar o sentido e o significado do fenômeno religioso e dos impactos que esse fenômeno tem na organização social, na organização política, na organização econômica, na organização cultural de um país. E é nesse momento que ela se revela como espaço de conhecimento próprio e que permite que os profissionais que se voltam a essa área, entre eles vocês, nossos alunos, que futuramente serão cientistas da religião, com certeza, né, aprimorando seus estudos, vamos ocupando nosso espaço com a clareza, com a competência, com a eficácia necessária para que possamos ter realmente essa área de conhecimento bastante desenvolvida. Então, esse primeiro momento é isso que eu gostaria de conversar com vocês. Eu acredito que ficou bem evidente. É importante que tenhamos essa possibilidade do diálogo. Não é só o diálogo metodológico. Não é só o diálogo da linguagem, mas é o próprio diálogo religioso, o interdiálogo entre as nossas ciências da religião e as ciências humanas e sociais que a complementam e com elas se relacionam. Então, alunos, dando continuidade, nós vamos então tratar agora, como eu já apresentei a vocês, das vinculações, das relações e inter-relações que vão acontecer entre as ciências da religião e diversas outras ciências. De modo especial, esse enfoque agora é com relação à ciência da antropologia, né? O que cabe? O que compete à ciência da antropologia? O que é objeto de estudo? É o homem com suas produções, que de alguma forma, ao longo da história da humanidade, desde que o homem é homem, que ele se compreende na relação com a natureza, ele modifica a natureza, ele modifica a sua forma de agir e as relações que ele vai estabelecer consigo e com o meio onde ele vive, né? Esse ambiente contextual onde ele vive. Então, essa perspectiva, ela tem um desenvolvimento histórico, ela tem um desenvolvimento cultural e ela tem muito a ver também com sistemas produtivos, que efetivamente vão definir os aspectos econômicos daquele contexto social, onde efetivamente esses fatos se deram com relação à cultura. E, não raro, e isso já é bem evidente, no aspecto religioso também, os fenômenos religiosos têm uma vinculação muito forte com a questão da cultura, daquele ambiente onde o homem atua, os grupos sociais atuam e a sociedade se constitui como tal, né? Então vocês me acompanhem, por favor, aqui no slide, né? Vamos ver lá, o que é a antropologia? É aquela ciência que trata do homem com relação àquilo que ele faz, e ele, como dotado de livre-arbítrio, efetivamente, o que é que ele faz? Ele pode ou deve construir esses objetivos, esses objetos, esses fatos, e o que é que ele faz com esses fatos? É disso que efetivamente a antropologia vai tratar, né? O que é que o homem faz com as obras que ele constrói, e o que é que, de alguma forma, né, vai impactar naquilo que ele faz, disso com relação a si próprio, né? Como é que ele se situa nisso? E há o âmbito também da antropologia moral. Então, todos esses fatos que ocorrem, que são construídos, são decorrentes dessa ação humana sobre o meio, dessa ação humana sobre o outro ser humano também, né? Como isso vai acontecer com relação à organização política e social de uma determinada cultura ou civilização, né? O que o homem faz com isso? Que impactos ele vai ter sobre isso, né? E que, de alguma forma, de que maneira é que, a partir desse livre-arbítrio que ele é dotado, né? Essa antropologia moral vai tratar efetivamente de como, em vivências concretas, ele vai produzir, desenvolver e viver hábitos e costumes que são valorados, né? Ou seja, valem naquela sociedade. Pode não valer na outra, mas valem naquela sociedade, naquele momento histórico onde ele vive. Então, nesse sentido, vamos lá, né? O que o homem faz? O que a antropologia busca fazer? Busca compreender como vão se dar essas relações históricas e culturais e as aproximações e diferenças que vão existir entre um passado já feito, influenciando o futuro, o presente e automaticamente vão também, né, tratar dos futuros. E é importante que o antropólogo faça essa análise sem preconceitos ou sem determinados reducionismos que vão tentar julgar o fato. Não é esse o papel, né? O antropólogo vai analisar o fato, vai apresentá-lo como tal no seu momento histórico. E a sua relação com as ciências da religião? Como fica? Vamos lá, né? Então veja, né, buscando compreender essas relações, os estudos antropológicos hoje, e eles são muito interessantes, né, até porque os âmbitos acadêmicos da antropologia são muito interessantes, e é muito interessante que a gente perceba como se dá essa relação do homem, né, antropologicamente falando, com relação à construção do fato religioso. E é muito interessante também observar que a antropologia contemporânea, me sigam, por favor, tivemos vários antropólogos ou meio filósofos que trabalharam essa questão, como Gertz, Malinowski, Bastide, vários, né, Levi-Strauss, que veio aqui no interior do nosso país, né, fazer estudos sobre os hábitos e costumes dos nossos indígenas, né, e embora filósofo, ele descreve esses hábitos e costumes sobre o olhar antropológico. E isso impacta de alguma forma que ele olha também a questão do sagrado, a questão das divindades, como é que eles se relacionavam com isso. E no momento presente,
no contemporâneo, vamos lá, né? O que eles fazem no contemporâneo? Eles estudam, e muito fortemente, procuram fazer estudos sobre a questão pós-moderna, ou seja, de que maneira isso impactou, né, o papel do homem na construção do fato religioso, do fenômeno religioso, de que modo isso impactou sobre culturas, e aqui eu até sugiro a vocês que vejam o filme A Missão. Ela revela muito bem isso que eu estou me referindo agora, né? De que modo determinadas culturas dominantes chegaram e extinguiram outras culturas, que é o caso dos nossos indígenas, né? E o filme A Missão, ele nos mostra muito bem como foram exterminadas certas culturas que já estavam bastante avançadas aqui no nosso país, e na América Latina e em vários outros países, também em outros países fora. Então os estudos antropológicos hoje fazem esse foco com relação a como determinadas culturas foram extintas, né, por conta de determinadas outras culturas que vêm entendendo-se mais avançadas e destroem outras culturas. E aí entra muito fortemente, né, um certo preconceito que não deve haver no trabalho do antropólogo, e muito menos do antropólogo moral, e muito menos do cientista religioso, né? Mas há que fazer essas análises, e isso hoje tem sido linhas de estudos muito fortes dentro dos cursos de antropologia. E também nos diálogos entre os cientistas dessas áreas, das ciências da religião e da antropologia, de que modo eles tentam entender a extinção também de certas crenças, de certas relações que estavam acontecendo dentro dessas culturas, que de uma forma ou outra foram extintas, ou foram subjugadas, ou não só subjugadas, foram efetivamente transformadas, né? E nós temos um exemplo muito forte sobre isso dentro da nossa realidade indígena no Brasil, né? Temos regiões onde efetivamente os indígenas têm suas crenças, têm seus valores, têm seu sagrado, têm seus deuses, têm suas culturas religiosas, e que de repente isso tudo se transforma na convivência com o homem branco, que por força das suas características de dominação ou de melhor conhecimento, acabam transformando substancialmente a maneira como esses homens viveram em seu tempo. E transforma também a situação que a gente vive no nosso tempo. Caros alunos, vamos então, dando sequência, falamos da relação com a antropologia, vamos falar agora da relação das ciências da religião com a história, né? O que é a história? Do que ela trata, né? Ela vai observar, ela vai analisar e, de certa forma, ela vai avaliar. Não lhe cabe julgar, né? Ou melhor, nenhuma ciência teria essa finalidade, a não ser das áreas mais específicas, etc. Mas, enfim, a história não cabe julgar. A correção dos fatos, a adequação dos fatos. Cabe sim analisar onde ocorre, por que ocorrem, como ocorrer. E lembrando que a história não é o fato, né? O fato é aquilo que a história cabe relatar. Então, qual é a função da história? Vamos tentar, me acompanhe no slide, por favor, né? Qual é a função da história? Ela trata sobre os acontecimentos, as condições vivenciadas ou sofridas, né, pelos homens e pelas sociedades passadas. Não cabe a história antecipar o futuro, cabe a história analisar os fatos e relatá-los. Vai tentar relatá-lo como um fato histórico e vai relatá-lo como a forma como eles são apresentados. Essa é a função da história, né? O historiador da religião, por sua vez, que é a relação que vai ter com a história da religião, o que ele vai estudar? Ele vai estudar o fenômeno religioso com relação a essas características, né? Como esse fenômeno religioso ocorreu dentro dessa ou daquela constituição histórica, e na medida em que esse fenômeno ocorre, ele vai analisar os valores, ele vai analisar os princípios, ele vai analisar as posturas dos líderes religiosos daquela sociedade e de que maneira essa organização religiosa, através das suas instituições, né, impactaram o desenvolvimento histórico daquela comunidade. Pode ser um desenvolvimento histórico no sentido da evolução, como pode ser um desenvolvimento histórico no sentido da involução. Nós temos na história humana inúmeras situações que nos revelam sociedades ou civilizações que não avançaram, que se perderam no tempo. E de alguma forma tem registros, a antropologia ajuda quando vai buscar esses fatos, a história ajuda quando vai tentar entender ou compreender alguns relatos, alguns documentos que ficaram registrados e que de alguma forma permite que se faça um descritivo, um fato descritivo do como esse fato religioso ocorreu naquela instância social e de que modo esse fato religioso contribuiu para a evolução ou não desta civilização ou desta sociedade, né? Atualmente, as ciências da religião dialogam interessantemente, vocês podem me acompanhar, por favor, aqui, né? Atualmente, então, o cientista da religião, ele vai verificar as perspectivas históricas que de alguma forma vão extrapolar os aspectos confessionais, ou seja, aqueles aspectos mais de determinação, de como deve, como pode, o que deve, o que pode, né? E ele vai considerar, o cientista da religião, o historiador da religião, ele vai olhar esse fato no espaço-tempo e não desmerece os aspectos sociológicos daquilo que ele está vendo. Ele vai analisar as fontes históricas com relação aos dados que lhes são fornecidos, ou que lhes são acessíveis. E no analisar esses fatos, ele vai descrevê-los. Não é papel dele fazer um julgamento de valor, né? Ou qualquer tipo de postura preconceituosa por força das diferenças ou de algum fator exótico ou interessante que esta ou aquela religião possa ter tido. O papel dele é fazer a descrição desse fato, tentando compreender melhor como esses fatos ocorreram e os impactos que esses fatos tiveram com relação ao andamento. Vamos lá, então, na sequência, esse historiador vai analisar os fatos históricos, ele vai analisar aquilo que lhe é fornecido e ele vai estabelecer uma certa comparação entre aquelas religiões que ali naquele período e naquele tempo histórico ocorreram. Vai estabelecer certas comparações com hoje e com o que ocorreu. Ou não é papel dele também fazer prospectiva histórica, ou seja, a partir do existente ou a partir do que já esteve presente, ele não precisa tentar fazer uma prospectiva, dizer, porque ocorreu isso, vai acontecer isso lá na frente. Não é papel do historiador da religião. O seu papel é descrever o fato como tal, buscando fontes, né, documentais ou de outra natureza que eles sejam possíveis, e aí ele vai dialogar. Percebam como aqui já vai se colocando como uma área de conhecimento pode dialogar com as ciências da religião. Ele vai procurar buscar, através dos registros documentais ou estruturais que estejam ali, ele vai procurar entender melhor o que acontece, né? Me sigam, por favor, então, no próximo slide, né? Então, esse historiador vai designar a importância que as ciências da religião têm também com relação ao quê? Com relação à separação existente entre ciência, fé e entre igreja e Estado. Não são fatos muito separáveis, digamos assim. Vejam o caso, por exemplo, do nosso país. Nosso país, constitucionalmente, é um país laico. Está na nossa Constituição. Mas se nós observarmos as instituições postas, né, elas são muito mais confessionais do que em alguns outros países, né? Ou seja, a influência de determinado viés religioso, e nesse caso é o catolicismo, né, com base no cristianismo, trataremos disso na sequência, ela está se confundindo muitas vezes com o papel do Estado. Então cabe também ao historiador da religião fazer, ou procurar fazer esse entendimento entre como é que vai se dar essa separação, né, entre a ciência e a fé, entre o Estado e a religião. É também papel do historiador da religião, né? Na sequência, vocês me acompanham, né? Vejam lá. Então vai distinguir-se das disciplinas teológicas, porque ele vai analisar as fontes históricas e os registros que, de uma outra forma, ele vai encontrar, feitos pelos homens, né, sobre como eles vivenciaram essas realidades religiosas que ocorreram nessa ou naquela região. E hoje também ele analisa, né, ele procura analisar com relação aos fatos históricos,
políticos, etc., ele vai tentar entender, né, qual é o impacto da religião com relação a este ou aquele fato que de uma ou outra forma possa ter a ver com crenças, com valores, com posturas, com vivências, né, com mudança de comportamento, porque o sujeito é livre e ele pode, né, não é obrigado a entrar nesta ou naquela religião, né, ou ter esta ou aquela fonte da sua fé, mas ele pode fazer suas escolhas. E ao fazer suas escolhas, certamente algumas modificações comportamentais vão ocorrer. Tá? Mesmo na vida de vocês sabem que é assim mesmo, né? Na minha também. Nós sabemos que na medida que eu tenho minhas escolhas com relação à minha crença, com relação às maneiras como eu vou expressar minha fé, vão ter a ver, sim, com determinados fatos sociais, com determinados fatos políticos, e vão, de uma ou outra forma, impactar na organização desta sociedade. Então é nesse espaço que o historiador da religião vai dialogar, vai conversar, vai descrever o fato. Não lhe cabe, e isso não é pouco comum, que ele estabeleça julgamentos de valor, né? E dizendo se isso é adequado, se isso não é adequado. Não é esse o papel do historiador da religião. E nem é o papel do cientista da religião. Mas é o papel de que juntos, né, de uma interlocução dialógica e complementar, eles possam descrever esse fato. Né? E o tempo vai se encarregar, digamos assim, né, de aprimorar aquilo que está acontecendo e de nos permitir ter fontes históricas que nos permitam compreender melhor o que ocorreu no caso do Brasil. Né? A influência dos europeus que aqui vieram, nos descobriram, nos colonizaram e de alguma forma nos impuseram seus valores religiosos, né? Ok, tínhamos então conversado sobre as relações com a antropologia, as relações com a história. Vamos conversar um pouco agora sobre as relações das ciências da religião com a sociologia. Do que trata a sociologia como ciência? Como área acadêmica, já consolidada, com inúmeras produções, com um enfoque interessantíssimo, né, que nos traz uma compreensão de como se organizam as sociedades e como se distribuem as relações de poder dentro dessas mesmas sociedades. Né? A antropologia tratou da questão dos fenômenos, dos fatos, e de alguma forma deixaram registros geográficos, registros históricos, né? Elas confundem um pouco mais. A sociologia, ela vai um pouco mais além. Ela vai olhar como se organizam essas sociedades e de que maneira as relações de poder vão se estabelecer ali. E as consequências dessas relações de poder no sentido da evolução ou não daquela civilização, daquela sociedade. Então as relações de poder são determinantes. E dentro do âmbito religioso, nós sabemos que há também muito fortemente presente esta relação de poder, né? Vamos lá então dar uma verificadinha, né, como se dá essa relação com a sociologia. O que ela estuda? Ela estuda, como eu já acabei de dizer, como se organizam as sociedades, como se distribui a relação de poder dentro disso, se é de forma natural ou se é de forma contratual. Porque pode acontecer através da forma contratual, que vai se expressar de que maneira? Através dos aspectos legais, dos fundamentos legais, constitucionais, jurídicos, etc., da organização, da legitimação daquela organização dessa sociedade. É nesse âmbito que a sociologia vai tratar. E a sociologia da religião? Como é que ela vai se expressar? Me acompanhe, por favor. Né? Então vejam lá, como é que ela vai se expressar aqui? Ela vai se expressar, ela vai estudar as relações da sociedade com esses âmbitos de poder, com relação às dimensões religiosas. Vai analisar a necessidade dessa situação, né, com relação a essa distribuição do poder, como expressão daquela cultura, e desvela de alguma forma como se dão essas dinâmicas sociais e culturais. Por outro lado, cabe também à sociologia analisar, né? Lembrem que eu venho dizendo desde o início, não cabe a nenhuma dessas ciências, né? Sejam as ciências da religião, sejam as ciências humanas e sociais, com as quais ela vai interagir, não cabe a elas emitir juízo, não cabe a elas dizer da correção ou da não correção, não cabe a elas estabelecer determinados enfoques preconceituosos, de que essa foi mais avançada, essa foi melhor, não lhe cabe. Cabe-lhe sim analisar se esses fatos, de alguma forma, se expressam contratualmente ou naturalmente, vão surgindo, né? Nas sociedades mais primitivas, esses fatos eram mais naturais. As sociedades mais sofisticadas, contemporâneas, elas exigem uma dimensão contratual, mais elaborada, mais complexa, até porque a própria organização social e as relações de poder que nela ocorrem vão, de alguma forma, se expressar através da necessidade de certas legislações e determinações que vão legitimar como se dão essas relações. Vão dizer como esses poderes se estabelecem, né? Me acompanhe, então, no slide que eu apresento aqui, né? Elas não vão defender ou contradizer, como eu coloquei, até que o papel de contradizer ou não é delas. É em outro âmbito que vai acontecer, né? Então, elas não vão defender ou contradizer fatos sociais ou fatos religiosos. Elas vão expor. E ao expor, elas vão apresentar as várias implicações, as várias dimensões, os vários aspectos que dentro dessas relações ocorrem, né? Também com relação ao fato religioso. Então, há alguns países, eu acredito que o Brasil é um deles, onde nós temos uma dimensão cultural e social extremamente fértil, digamos assim, e dentro disso cabe ao cientista, ao sociólogo, que vai olhar o fenômeno religioso sobre o prisma da relação de poder, e aí entra a questão da liderança, que é um tema que vamos ver mais à frente no curso, né? E vai verificar então de que maneira essas situações ocorrem. No atual momento que a sociedade brasileira vive, vocês estendam um pouco o olhar, né? E verifiquem a compreensão que vocês podem ter das dinâmicas do fenômeno religioso, que se tornam muito mais disseminadas, com valores diferenciados, né? Às vezes até a relação de poder dentro do próprio âmbito desta ou daquela religião, né? E de que maneira então vão acontecer essas relações de poder. E sempre, não esquecendo, quando a gente fala de relação de poder, a gente fala da questão econômica também, né? E o Brasil hoje nos dá inúmeras lições. Então vocês, como futuros cientistas da religião, sabem que terão um campo fértil para estender seu olhar, para analisar os fatos que ali vem ocorrendo. E isso é uma situação que eu já alerto a vocês, né, que terá uma relação bem interessante para vocês poderem compreender melhor o que vem acontecendo na nossa sociedade brasileira, por relações com uma fertilidade de crenças, né, que estão acontecendo dentro desses aspectos mais atuais, né, mas também com relação a fatos religiosos mais antigos, que se consolidam historicamente e socialmente determinam formas de comportamento em toda a sociedade. E determinam também uma relação meio confusa, uma relação não tão clara do que cabe a cada um, quando o Estado brasileiro assume esta ou aquela religião quase como a sua religião oficial. E a gente sabe que isso é um dos fatores que compromete. Porque se na Constituição eu tenho dito que nós somos um Estado laico, a grande pergunta que fica, inclusive, para vocês, né, é por que o Estado, em determinado momento, privilegia ou dá mais espaço para esta ou aquela religião nesse contexto. Eu queria que vocês me entendessem que não é nenhum preconceito da minha parte, né? É apenas uma forma que eu apresento para abrir um pouquinho a compreensão, entender o sentido e o significado, que é o objetivo das ciências da religião, de que esses fatos venham ocorrendo dentro do nosso Estado brasileiro. Então, o papel da sociologia é este: compreender a origem dos fatos sociais, como eles se organizam e como as relações de poder, de uma outra forma, influenciam esta ou aquela sociedade ou influenciaram esta ou aquela civilização. Este é o papel da sociologia.
Ótimo aluno. Viram, então, que nós tratamos até aqui das relações das ciências da religião com a sociologia. E aí entra a relação de poder, né? Essa relação de poder, que é também fruto de uma decisão, fruto de uma situação contextual em que os sujeitos, dotados do livre-arbítrio, vão efetivamente constituir pela capacidade racional essas formas de relação de poder. Vamos tratar agora das relações das ciências da religião com a filosofia, né? E também, ao tratar disso, nós vamos tentar entender as possibilidades educativas que essa relação tem. Então vamos lá, filosofia, né? Historicamente, nós sabemos que é dado à filosofia o estatuto de ser uma capacidade racional, né? Superando a dimensão mitológica que vem lá das nossas raízes gregas. E aqui percebam vocês fortemente. Qual é a filosofia que se estrutura em todo o conhecimento acadêmico fortemente? Nas formações clássicas de filosofia. É a filosofia grega, né? E suas decorrências depois, com a filosofia romana, medieval, etc., né? E depois a moderna, contemporânea. E todas as raízes vêm da onde? Filósofos europeus que de alguma forma contextualizaram a nossa relação com a sociedade ocidental. Somos, enquanto país, enquanto América Latina, frutos de uma relação com a sociedade ocidental que nos constitui, cujas raízes vêm da onde? Da religião judaico-cristã e com uma forte marca da cultura greco-romana, né? Que organiza a forma de pensar, que nos determina as verdades que são passíveis de serem entendidas como tal e nos determina a organização do Estado. Então é a competência racional de tentar encontrar e compreender as relações do homem consigo e com a natureza. E o filósofo da religião vai tentar entender as relações do homem com o divino, com o sagrado. Então vocês me acompanham, vamos lá então ao primeiro slide, onde eu vou mostrar para vocês. A atividade do filósofo tem o quê? Qual é o objeto dele? Não o filósofo da religião, o filósofo. Tem como objeto o entendimento reflexivo sobre a natureza do saber filosófico. E por meio do quê? Questionamentos, reflexões, buscas de respostas, que vão estar embasadas aonde? Na razão e na sua capacidade de argumentações. Argumentações coerentes e válidas, né? Automaticamente, a filosofia, com isso, ela é designada como aquela área do conhecimento que pode abarcar a totalidade do saber. Até que nas suas origens era isso que a filosofia fazia, né? Cuidava da medicina, das matemáticas, enfim, de tudo, era o filósofo que pensava como tal. Depois, lá pelo século XVI, nós começamos a ter as divisões de áreas de conhecimento. Quando surge o método científico, que vai passar a determinar de formas diferentes de entendimento racional dos fenômenos humanos, né? E dos fatos onde o homem se relaciona com a natureza com o seu semelhante. É nessa realidade que nós vamos ter o desenvolvimento do pensar racional. Vamos lá então, na sequência, por favor. Então, ela em algum momento, ela é designada com a totalidade do saber. E ela é vista hoje com outro olhar, né? É aquela investigação crítica sobre todos os fatos e fenômenos. Então, cabe aqui também o fato e o fenômeno religioso. E, em especial, são aqueles relacionados às ciências e às suas diversidades de decorrências. Hoje, um dos grandes âmbitos da filosofia é estudar as relações da bioética, dos avanços da ciência, de onde nós estamos indo hoje, da perspectiva da vida e da morte, né? E o seu aspecto hoje, então, passa a ser, né, de objetivar o estudo sobre os princípios da dinâmica e a gênese do conhecimento. Isso desde a sua raiz, né? Sobre a origem do ser. Não é só o ser humano, o ser como um todo, né? Tudo aquilo que existe. Então, estudar essa origem e de que maneira isso evolui através da capacidade humana de compreender e refletir sobre os fatos. Não lhe cabe, como já coloquei, embora um dos ramos da filosofia fortemente estudado hoje é a questão ética. E a questão ética, né, não só a ética, a metafísica, etc., mas a ética é muito mais forte hoje, até porque ela enfoca essas questões às quais eu me referi, né? Então, a filosofia hoje, ela vai refletir fortemente sobre os impactos da ciência, as relações com a vida e a morte, as relações com a tecnologia e o desenvolvimento, e de alguma forma cabe, então, ao filósofo da religião, me acompanhe por gentileza, né, objeto de estudar a natureza humana, os princípios da ética, entre outras questões que são bases para o conhecimento, né? Teve um período, no período medieval, que a filosofia era vista como uma serva da teologia. Por quê? Porque no período medieval, o que nós estudamos no campo filosófico? Nós estudamos princípios teológicos, porque essas eram as verdades. Tudo aquilo que de uma forma ou outra fugisse daqueles princípios que a teologia nos impunha, eram considerados não verdades ou fora da capacidade da razão, mas era uma razão que tinha um vínculo muito forte com a competência das determinações que vinham de um ser superior, e esse ser superior é Deus, né? Era o Deus entendido como tal. Então, nesse período, vamos lá, a filosofia era vista, então, como aquela serva da teologia que fornecia bases racionais que lhes davam capacidade de reflexão e argumentação para sustentar esse sistema teológico e não havia como questionar a própria fé. Isso nossos filósofos Japiaçu e Marcondes, temos aí o grande dicionário deles, entre outras obras excelentes da filosofia, que não me cabe aqui citá-las, mas vocês podem verificar depois aí nas referências do curso, né? Então, esse período, a dominação da visão teológica sobre a estrutura do conhecimento é muito forte. E é muito forte que nesse período também surgem as universidades, as primeiras universidades, os primeiros âmbitos acadêmicos. E não há como fazer essa separação. Então, a visão teológica, ela foi muito forte. Santo Agostinho, Santo Anselmo, Santo Tomás, que foram filósofos que demarcaram fortemente esse período. Porque havia essa relação muito forte. Vamos seguindo então, por favor, né? Nesse período medieval, ela é vista como a serva da filosofia. Entre essas indagações que surgem nesse momento, como estão as relações com a questão do sagrado e as suas formas de manifestação. Mas na sociedade ocidental, essa relação era tida apenas com o quê? A forma da relação com o sagrado, o Deus único, que é visto pelo cristianismo no seu viés do catolicismo e que de alguma forma, no impacto das grandes descobertas, onde nós estamos também, esse impacto da força da teologia católica é muito forte na estrutura da organização social. É muito forte na estrutura da organização cultural das sociedades, que de uma forma ou outra se determinam como legitimadoras da verdade. Vamos lá então, por favor, né? Então, os fenômenos religiosos e suas práticas concretas vão estar fortemente relacionados à questão da existência do homem e à questão da essência da qual ele é dotado. Lembram lá de Platão, né? Platão falava da essência e da existência, né? Então, esse período medieval ainda é um período muito forte entre o viés do entendimento dos estudos filosóficos sobre a essência da sua relação de condição de existir ou de pré-existir, é dada pela razão filosófica, né? Posteriormente, num momento bem posterior, filosofia moderna e contemporânea, nós temos um foco muito mais forte na questão existencial. Então aqui entra uma relação das ciências da religião com a questão da antropologia contemporânea, né? Os estudos pós-modernos da antropologia, os estudos pós-modernos da filosofia, onde situam o homem na sua condição da existencialidade. Sigam, por favor, vamos ao próximo slide, né? Então essas são algumas das ciências que tem, entre elas a que eu citei, antropologia, história, filosofia, né? Tem a perspectiva, então, são das suas relações com as ciências da religião. E as ciências da religião passam, então, não mais a ser autônomas, digamos assim. Elas têm a sua autonomia, mas elas necessitam das relações com outras ciências sociais humanas, e eu descrevi algumas delas aqui, né? E em alguns momentos dentro da ciência da religião, talvez até a própria matemática seja útil para compreender espaço-tempo e efetivamente, né, construtos que tenham sido feitos. Então vocês percebem, meus queridos alunos, a importância que nós podemos ter quando falamos da questão da relação da filosofia com a ciências da religião. Não há como confundir, e nem se deve. Ciências da religião, teologia e a questão da filosofia ou de qualquer uma das outras ciências que eu coloquei. Elas são intercomplementares. E como eu falei a vocês nas aulas anteriores, é bem contemporâneo. É já aqui, quase no limiar do século XXI, que nós vamos ter uma certa flexibilidade, né, pós-concílio Vaticano II, 1962, 65, é que a gente passa a ter essa relação interdialogal, que é muito forte e muito necessária que seja entendida quando eu vou trabalhar a questão da ciência e da fé, quando eu vou, inclusive, cientistas
religiosos, ou teólogos, vão debater muito essa questão, sem entender se esse ou aquele tem mais razão. Mas esses debates são férteis, e é assim que o conhecimento cresce. Então é nesse âmbito que nós vamos ter uma relação muito forte entre as ciências humanas e sociais, eu cito algumas delas, mas há outras, né, que efetivamente vão dizer se é isto ou se é aquilo que cabe dentro das ciências da religião nos seus interdiálogos. No momento contemporâneo, elas precisam estar flexíveis, abertas, né, para que o que lhe é objeto, ou seja, sentido e significado do fenômeno religioso e como esses fenômenos enfocam a relação sagrada, para poder ter uma compreensão mais aprofundada, precisam interdialogar. Ótimo. Vocês viram, então, que nós teorizamos sobre essas relações existentes entre as ciências da religião e as várias possibilidades acadêmicas e de conhecimento, né? Então, o que eu gostaria de sugerir agora para vocês? No campo prático, como é que a gente pode, de alguma forma, fazer com que fique melhor entendido essa relação? Vamos lá, então, por favor. Então, considerando que essas ciências da religião apresentam pertinentes e necessárias relações com as outras ciências, como eu já coloquei isso, né? É importante que a gente possa ampliar nosso olhar sobre esse fenômeno religioso. Então, o que eu sugiro a vocês, né? Não para que a gente faça o juízo de valor, ou amenize ou pré-julgue, que a gente possa, de alguma forma, né, vocês saírem do campo aí da observação do que é dito, mas que vocês, de alguma forma, possam verificar na região onde vocês vivem, né? Quais são essas manifestações religiosas que, de alguma forma, são mais fortes na comunidade de vocês. Procurem isso, conversando, talvez com os grupos familiares, com os grupos sociais, com os grupos de profissionais com os quais vocês atuam. Procurem desvelar isso, falar sobre, procurar entender qual é a crença religiosa, qual é a postura que o teu colega, o teu familiar, o teu amigo tem com relação ao entendimento do fenômeno religioso. Este é o trabalho, digamos assim, né? E não é trabalho, isso vai ser muito prazeroso, e vocês efetivamente, não entendido o trabalho como o castigo, o tripalho, mas o trabalho, de ir a campo, procurar entender na sua realidade vivencial como essas expressões do fenômeno religioso estão postas. Caros alunos, vejam, então como eu já estabeleci a vocês uma pesquisa, um levantamento de opiniões, né, sempre lembrando que vocês vão analisar as posturas, as crenças, os valores que as pessoas com as quais vocês convivem de uma outra forma vivenciam. Então é importante que ao vocês terem essa análise, esse levantamento, vocês possam tentar entender que às vezes você vai falar com um profissional que é formado na área de filosofia, que é formado na sociologia, com um historiador, enfim, né, você vai conviver com profissionais das mais diversas áreas, né, áreas de recursos humanos, etc. Então você vai tentar entender como ele, profissional desta ou daquela área, e talvez da medicina, talvez da matemática, né, enfim, essa diversidade de áreas de conhecimento, como é que esta pessoa vivencia a relação com o fenômeno religioso e de que maneira efetivamente essas relações acontecem. Né? É interessante você tentar entender isso, e é interessante que você compreenda também, e na sequência vamos lá então ao slide, né, que você verifique quais são as aproximações e os distanciamentos presentes nesse âmbito vivencial onde você está, né? De que maneira esse profissional dessa, daquela área. E, se possível, também vocês consultem determinados focos onde vocês possam perceber que o que nós tentamos apresentar para você aqui, a capacidade, o caráter, a capacidade que você venha a ter de perceber as relações, as dimensões interdialogais que estão postas quando eu trato do fenômeno religioso, que é o grande enfoque das ciências da religião, sobre o seu aspecto onde ela acontece, no campo prático, no campo vivencial. E aí vocês tentam então, e nesse sentido quero agradecer, né, a paciência, a compreensão de vocês e convidá-los a que avancem nos estudos, pesquisem, busquem mais fundamentos. Eu já citei o livro Jappiaçu e Marcondes, que é um interessante livro, nos dá conceitos, e sempre quando eu entro nesses âmbitos eu preciso ter clareza sobre os conceitos. Então que vocês verifiquem entre outros autores estes, né, avancem nos estudos, e o meu desejo e a minha vontade é de poder dizer a vocês, é muito interessante que a gente cresça junto. O conhecimento só cresce quando a minha vontade determina que eu quero conhecer mais e melhor. É isso que eu desejo para vocês, e agradeço muito a atenção que vocês me deram durante esse bloco do curso e da disciplina Introdução às Ciências da Religião. Muito agradecido. Bons estudos.